Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas Martinez, eu sou artista aqui residente no estado de São Paulo. E eu fiz esse projeto dessa videoaula com os conceitos básicos de edição de vídeo. O foco do curso é acompanhar vocês por todo o processo, ensinando as ferramentas básicas técnicas. Então, desde a construção de um roteiro, da importância dele, até você usar um software, um programa no computador para conseguir editar o seu vídeo e fazer a sua montagem, e a finalização dele, quando você for publicar esse vídeo, os formatos, as especificidades, para você conseguir distribuir e publicar o seu vídeo na internet. Bem-vindos à minha videoaula. Bom, o que você vai precisar para poder participar dessa aula, para poder acompanhar esse processo todo? A primeira coisa que você precisa é de uma ideia. Então, uma vontade de construir um vídeo, de montar um vídeo. Pode ser uma coisa mais mirabolante ou uma coisa mais simples, mas a primeira coisa que você precisa e que vai te nortear por todo esse processo é essa ideia, é essa vontade. A segunda coisa que você vai precisar é de um computador. Esse computador pode ser um notebook, pode ser um computador de mesa, pode ser um MacBook, pode ser o que for. É, E a outra coisa que você vai precisar é de um software de edição. Aqui está uma lista de softwares, de programas de edição de vídeo que você pode utilizar. Mas a verdade é que, como a minha aula é de conceitos básicos de edição, qualquer programa ele vai oferecer as ferramentas que eu vou ensinar para vocês hoje. Então não se preocupa, pode pegar o programa que você mais achar legal, ou aquele que seu amigo indicou, não sei, ou que você buscou numa pesquisa do Google. Então fica à vontade, porque os conceitos básicos eles servem para qualquer programa de edição. Eu uso o programa da Adobe, o Adobe Premiere Pro, que ele é um software de edição de vídeo que faz parte do conjunto de softwares de edição da Adobe. Mas não se preocupem, vocês podem utilizar qualquer tipo de programa. E já vou deixar uma dica importante. Se o seu computador ou seu notebook for um pouco mais velho, eu te aconselho a usar uma versão mais antiga, porque vai ser mais leve, o seu computador vai rodar com menos dificuldade. Uma coisa muito comum que acontece na edição de vídeo, como a gente está lidando com arquivos pesados, com bastante requisito de computador, então é comum de ficar lento, de ficar difícil de editar. Claro que existem máquinas que são preparadas para isso, então elas vão ter uma configuração, vão ser máquinas mais potentes. Mas isso não precisa impedir que você edite seu vídeo, porque você pode usar uma versão mais antiga de algum programa. Ao utilizar uma versão mais antiga do programa, ele vai ser mais leve para o seu computador. Isso vai permitir com que você tenha mais recursos livres e consiga editar com mais facilidade, tá bom? Eu vou deixar também outras dicas ao longo das aulas, para que você possa também editar. Mas o mais importante é que a edição de vídeo ela não seja um fator limitante. Você não precisa ter um computador super potente para conseguir editar o seu vídeo. Basta que você utilize algumas técnicas para que torne a edição um pouco mais leve para o seu computador, tá? Então, usando essas dicas que eu vou te passar ao longo da aula, eu tenho certeza que você vai conseguir editar o seu vídeo, independente de qual seja o seu computador. Bom, vamos falar um pouco de conceito? O que é um vídeo? Um vídeo, hoje em dia, ele é um conjunto de imagens. Então, é quase como se fosse um conjunto de imagens, uma do lado da outra, que quando elas colocadas em sequência, dão a ilusão de uma imagem em movimento. Então, é importante que a gente nunca perca de vista esse conceito básico, que um vídeo é um conjunto de imagens. Junto desse conjunto de imagens, eu tenho uma faixa de áudio que vai tocando junto. Então, um vídeo é um conjunto de imagens sobrepostas, uma na sequência da outra, e junto uma faixa de áudio que está tocando o que a gente ouve quando a gente dá o play no vídeo. E por que isso é importante? Porque lá no passado a gente tinha os filmes em película. E lá na película você tem uma imagem na sequência da outra, que quando o rolo tá lá girando, você tem a sensação, a ilusão de que aquela imagem está em movimento, por causa da sequência de imagens que está sendo mostrada.
Hoje em dia, para você fazer um vídeo, você não precisa de uma película, de um projetor, você não precisa nada disso. O normal hoje é a gente compartilhar os vídeos através de arquivos. É, então, essa é a primeira lição que a gente tem que ter em mente, que um vídeo é um arquivo. O formato de arquivo mais comum hoje para distribuição e para compartilhamento de vídeos é o MP4. Então, se o arquivo tiver essa extensão, e a extensão é essas três últimas letras que aparecem no final do nome do arquivo, se tiver essa extensão MP4, esse arquivo é um vídeo. Outros formatos também comuns para arquivos de vídeo é o .mov, que é mais comum nos produtos da Apple, então para as coisas de Mac, para os iPhones. E também outro formato comum hoje em dia é o .mkv, que ele é bem comum no compartilhamento de vídeos na internet e até para o YouTube. A próxima coisa que é muito importante você saber sobre um vídeo é a resolução dele, que é a quantidade de pixels que é composto o vídeo, tá? Os pixels são cada um dos pontinhos que tem na imagem do vídeo. Hoje em dia, o formato mais comum é o Full HD. O Full HD ele é composto de 1920 linhas na largura e 1080 linhas na horizontal. A resolução do vídeo, ela determina a quantidade de informações que aparecem em cada uma das imagens sequenciais do seu vídeo. Então ela é muito determinante para o tamanho final que vai ter esse seu arquivo. Então, às vezes, você quer um arquivo um pouco menor, porque você quer passar por e-mail, ou você quer passar num pendrive, por exemplo. Então, você precisa de um arquivo pequeno. Então, essa é uma boa saída, você diminuir a resolução do seu vídeo. Outras resoluções comuns que tem, por exemplo, a resolução em HD, que ela é composta de 720 linhas. Ou se você quer fazer uma grande resolução para exibir numa televisão ou até num cinema, você pode ir para a resolução de 4K ou Ultra HD, que ela é composta pelo dobro de linhas que é o Full HD. Então, quando o Full HD tem 1080 linhas, a resolução em 4K ela vai ter 2160 linhas. E as resoluções, elas podem ser chamadas, quando você for pesquisar na internet, de outros nomes. Por exemplo, o Full HD, você pode achar ela como 1080p. O HD normal, ele pode ser chamado de 720p. E o 4K, ou Ultra HD, também é conhecido como 2160p. Elas são os indicativos da quantidade de linhas que tem na resolução do seu vídeo. Outra característica importante do seu arquivo de vídeo é a quantidade de quadros por segundo, chamado em inglês de FPS, Frames per Second. O que isso significa? Significa a quantidade de imagens sequenciais que tem por segundo. O mais comum que a gente tem hoje em dia é 30 quadros por segundo. Por que 30? Porque 30 é a quantidade mínima que a gente consegue ter a ilusão de um movimento. Antigamente, os filmes antigos, eles faziam em 24 quadros por segundo, que era o número que eles encontraram lá atrás, que o olho consegue perceber, ter a ilusão de que a imagem está em movimento. Outro formato comum hoje em dia também é os 60 quadros por segundo, que aí você vai ter uma quantidade dobrada de imagens no intervalo de 1 segundo. Lembrando que de 30 para 60 é o dobro. Então, espera-se que o arquivo tenha o dobro de tamanho quando ele é gravado ou quando ele é exportado em 60 quadros por segundo. Mas o mais comum e o que eu aconselho a vocês a experimentarem nessa videoaula de conceitos introdutórios é 30 quadros por segundo, que é o formato mais comum que a gente tem hoje em dia. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para um programa que se chama Codec Info. Com esse programa, depois que você tiver instalado ele, você vai conseguir verificar que todas essas informações que eu estou falando para vocês. É muito importante que a gente saiba quais que são as características dos vídeos que a gente está mexendo, tanto na origem quanto na saída. Porque isso vai delimitar e vai trazer consciência para o que a gente pode fazer e como a gente pode melhorar a nossa vida ao longo do processo de edição.
A última característica importante que a gente precisa saber sobre o vídeo é a codificação dele. A codificação é um assunto um pouco mais complexo, que valeria uma aula só para falar sobre isso, mas para deixar um pouco mais simples para vocês, é, sabe a sequência de imagens que compõe o seu vídeo? A codificação é uma técnica, uma maneira inteligente que ele junta todas essas imagens e ele faz uma lógica. Porque, por exemplo, nesse vídeo, só eu que estou me movimentando, então é só esse pedaço do quadro que tem informações que se mudam. Essas partes aqui em volta de mim não está se modificando, a gente não tem um movimento acontecendo aqui. Por isso, a codificação ela vai aplicar uma inteligência aí para simplificar as informações que ele está guardando. Então, esse fundo aqui, ele não precisa repetir tantas vezes. Mas agora eu que estou me mexendo, ele precisa de todas essas informações. Então, essa codificação é um processo inteligente e automático que os softwares fazem para diminuir o tamanho do vídeo. Senão, o vídeo seria um arquivo muito grande, porque ele tem que conter todas as informações de todas as imagens sequenciais que acontecem. Hoje em dia, o mais comum dessa codificação e que vocês precisam saber são esses dois formatos, o H.264 e o H.265. Elas são os formatos mais comuns de codificação, o que faz com que quase todos os computadores e plataformas na internet sejam capazes de decodificar e mostrar esse vídeo para a pessoa que está lá na outra ponta assistindo. E por que é importante você saber isso nesse momento? Porque eu imagino que você já tenha seus vídeos gravados que você quer editar. E a gente precisa saber em que codificação que esses vídeos foram feitos. Se o seu computador estiver muito lento e não estiver conseguindo processar os seus vídeos, é porque talvez ele não seja forte o suficiente para decodificar os vídeos em H.265. Então já fica aqui a primeira dica. Se o seu computador estiver lento, converta os seus arquivos para H.264. Eu vou deixar um programa aqui embaixo que se chama Handbrake e ele vai poder te ajudar a fazer essa conversão dos vídeos. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela é o fluxo de produção de um vídeo. Então, desde o começo dele, com o material de origem que a gente captou e que a gente trouxe para montar esse vídeo, a gente vai montar ele, editar, jogar para frente, para trás, cortar esses vídeos, a gente vai exportar ele num novo arquivo finalizado e a gente vai distribuir ele depois nas plataformas digitais. Ou você vai guardar esse arquivo, colocar num pendrive, guardar no seu computador, para exibir na sua casa, seja lá o que for. Essa primeira etapa, eu estou chamando ela de etapa de captação, que é o momento onde você vai juntar os arquivos que vão compor o seu vídeo. Esse material de origem, ele pode ser qualquer tipo de mídia. Então ele pode ser música, pode ser uma gravação que você fez com o seu celular ou com um microfone bom, pode ser fotos que você tirou, imagens auxiliares e vídeos que você gravou. O maior foco da nossa videoaula de hoje vai ser o uso de vídeos, tá? Então a gente vai partir de um cenário onde a gente gravou vídeos e a gente vai editar esses vídeos, cortar uns pedaços dele, mexer na cor, mexer na velocidade dele, no volume daquele áudio, para então a gente exportar um vídeo novo. Bom, chegamos agora na parte do computador. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se organizar, tá? E eu sigo uma maneira de se organizar através das pastas e dos arquivos. Porque senão a gente acaba se perdendo no meio do processo, porque os projetos eles tendem a ficar cada vez maiores e a gente acaba se perdendo na quantidade de arquivo. Uma dica muito importante nesse momento é que você utilize armazenamento local e não mídias externas, como HD externo, pendrive. Por quê? Porque o programa de edição ele vai estar a todo momento acessando esses arquivos de origem que você está utilizando. Então ele está toda hora lendo os seus arquivos de vídeo, as suas músicas, imagens, e não é interessante que isso seja acessado de uma mídia externa, porque a mídia externa tem uma taxa de velocidade menor do que o armazenamento interno.
Mas como a gente descobre onde é que está a nossa mídia e como é que a gente faz para se organizar? Bom, a primeira coisa que eu indico vocês a fazerem é quando vocês virem aqui no meu computador, ou este computador, como está no Windows 10, o meu é o Windows 10, tá, gente? Você vai no disco rígido C, que normalmente está escrito Windows e entre parênteses C dois pontos. Isso significa que você está no seu armazenamento local, tá? Bom, o que a gente faz? A gente vem aqui na parte branca, onde não tem mais nada, onde está vazio, e clica com o botão direito do mouse para criar uma nova pasta, beleza? Essa pasta eu vou chamar de Projeto Edição de Vídeo. Legal? Legal. Agora, abrindo essa pasta, estamos dentro da pasta, eu vou fazer mais duas pastas novas. A primeira, ela vai se chamar Projetos. Legal? Maravilha. A segunda pasta, eu vou chamar ela de Material de Origem. É aqui que a gente vai colocar todos os nossos arquivos, beleza? Então eu vou pegar aqui o meu pendrive e eu vou copiar os arquivos para essa pasta, tá? Eu mandei os vídeos serem copiados e agora eu vou colar eles aqui, na minha pasta de material de origem. Está acontecendo o processo. E voilá, temos os meus arquivos aqui. Então, o meu material de origem, por enquanto, ele é composto de 13 vídeos, certo? Desses 13 vídeos, eu vou precisar de uma outra coisa, que é uma música que eu vou colocar embaixo desse vídeo, tá? A minha trilha sonora. E eu vou vir aqui e vou colar também o meu arquivo de música, tá? Qual o seu jeito de ser mulher, da artista Estela Damares. E vamos aproveitar que a gente está aqui para já checar a especificação desses vídeos que a gente tem aqui, para saber com o que a gente está trabalhando, não é mesmo? Bom, se vocês instalaram o programa que eu coloquei aqui na descrição, que se chama Codec Info, quando você clicar com direito em cima do vídeo, vai aparecer aqui na lista o Media Info, beleza? E aí você pode clicar nele, que vai aparecer essa janela aqui. E aqui nessa tela você vai conseguir verificar quais são as especificidades desse vídeo, beleza? Por exemplo, aqui o tamanho do arquivo, ele tem 53 MB, beleza? Aqui nessa parte de vídeo, a gente consegue ver que a resolução do vídeo, ó, 2160, que é a quantidade de linhas que a gente tem. Então, isso é um vídeo em 4K. E ele foi gravado em 60 quadros por segundo. Então, a gente tem um vídeo de 60 quadros com a resolução de 4K. Beleza? Agora temos as informações do vídeo. Caso esse vídeo estiver lento na hora que eu estiver editando, eu poderia transformar esse vídeo usando aquele outro software que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, que se chama Handbrake, para transformar o vídeo de 4K e 60 quadros por segundo e diminuir essas duas na metade. Então, um vídeo em Full HD com 1080 linhas no lugar de 2160 e 30 quadros por segundo no lugar de 60 quadros. Isso vai diminuir, teoricamente, o vídeo em 4 vezes. Ele ficaria 1/4 do tamanho dele, o que faria o meu computador conseguir lidar com ele, com acesso constante a esse vídeo, muito mais tranquilamente, porque ele estaria processando 4 vezes menos informações do que o vídeo original. Mas no caso, esse vídeo, o meu computador, que é um computador especialmente feito para edição de vídeo, ele aguenta os 60 quadros por segundo nessa codificação com essa resolução. Então eu vou manter desse jeito. Mas se você precisar, você pode diminuir a qualidade do seu vídeo para ficar melhor, para ficar mais agradável e melhorar a sua vida na hora de você fazer a sua edição. Legal, agora a gente vai abrir o nosso software de edição. Lembrando que eu utilizo o Premiere, Adobe Premiere Pro, mas você pode usar, seja lá qual software você queira que esteja à disposição de você, tá bom? Lembrando que o software da Adobe, se o seu computador estiver muito lento, você pode diminuir a versão que você está utilizando. Então você vai para uma versão mais antiga, lembrando que eles lançam uma por ano. Então você pode ir para a versão, sei lá, de 2015 até, para você conseguir editar
sem grandes dificuldades, tá? Porque conforme eles vão atualizando, eles vão aumentando os requisitos de funcionamento. Então você vai precisando cada vez de uma máquina mais potente para conseguir usar o software. Por exemplo, o software gratuito que se chama DaVinci Resolve, ele só roda em máquinas que no mínimo rodem um Windows 10. Então isso dificulta para quem tem uma máquina mais velha ou para quem está querendo aprender a editar e não tem uma máquina muito potente à disposição. Bom, a gente vem aqui no software do Adobe, essa é a primeira janela que vai aparecer para a gente, tá? Então a gente clica aqui em New Project ou Novo Projeto, caso o seu Adobe esteja em português. Eu prefiro deixar em inglês porque a maior parte do conteúdo que a gente tem na internet disponível, tirando dúvidas ou ensinando coisas com tutoriais, a maior parte do conteúdo está em inglês. Então, para mim é mais fácil achar as opções, achar tudo. E eu aconselho que vocês também façam isso e treinem o inglês de vocês, porque vai ser muito mais fácil achar conteúdo e instruções para as mais variadas técnicas que tem para edição de vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. Aí aparece essa janela de novo projeto. Nessa parte aqui em cima, você vai colocar o título do projeto. Então, eu vou chamar de Aula de Edição, Conceitos Básicos. A próxima coisa importante que a gente tem que definir é aonde esse projeto vai ficar, tá? Então, a gente vem aqui e eu vou indicar aquela pasta lá que a gente criou para o nosso projeto, beleza? Então, ó, projeto edição de vídeo. Então, estou aqui em Windows, no disco rígido C, e depois projeto edição de vídeo. E agora eu vou indicar essa pasta projetos, beleza? Que a gente criou lá atrás. Selecionar pasta, legal. Então, nessa janela você vai deixar da maneira que está, tá bom? E vai clicar em OK. E ele vai criar o nosso projeto no Premiere. Logo que você fizer isso, quando você voltar para aquela nossa pasta, você já vai ver que aqui, ó, na nossa pasta projetos, já surgiu o arquivo do projeto que a gente está fazendo. Então, toda a edição que a gente está fazendo lá, as mudanças nesse arquivo, vai ser salvo neste arquivo aqui, que é um arquivo PRProj, que é o arquivo de projeto que o Premiere lê, beleza? Uma vez aberto o Premiere, essa é a cara que a gente vai ver da janela. E por enquanto não tem muita coisa aqui, porque a gente ainda não trouxe o nosso material de origem para cá. Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer. A gente precisa importar para o nosso software os arquivos, tá? Os arquivos que a gente vai sair mexendo, beleza? Existem duas maneiras no Premiere de fazer isso. E isso vai ser bem similar em todos os programas de edição de vídeo, tá bom? A primeira maneira, a gente vem aqui em cima em File, ou Arquivo, e tem aqui, ó, Importar, beleza? Então, quando eu clico em Importar, eu vou indicar para ele a pasta que a gente trouxe os nossos arquivos, que é ó, um Windows, este computador, um Windows C, projeto edição de vídeo, material de origem. Certo? Eu posso tanto abrir a pasta e selecionar os arquivos que eu quero, mas eu já separei que eu já sei que eu quero todos esses arquivos. Então eu vou vir aqui e selecionar a pasta inteira. Import folder, importar pasta inteira. E aí ele vai aparecer esta janela aqui com o progresso da importação que ele está sendo feito. Beleza? E vai aparecer aqui a nossa pasta com o material de origem, do jeitinho que a gente separou ela lá no Windows. Eu vou mostrar para vocês também uma outra maneira de importar, que é a maneira que eu mais utilizo no meu dia a dia. E ela é um pouquinho mais rápida para fazer essa importação, que é dessa maneira seguinte. Eu deixo aqui a minha janela do Premiere aberta aqui na minha frente. E aí eu maximizo a janela onde estão os nossos arquivos, que a gente separou, o material de origem, beleza? Então, ó, eu puxo ela aqui para cima, diminuo o tamanho da janela, e aí eu deixo ela aqui um pouco mais perto, tá? Tá vendo esse quadrante aqui embaixo? Esse é o quadrante onde ficam as nossas mídias importadas. Então eu vou pegar aqui o material de origem e vou clicar e arrastar ele para cá. Ele já aparece aqui, ó, copiar. Quando eu largar, ele vai fazer o mesmo procedimento de trazer toda a nossa pasta do material de origem para cá. Nesse quadrante inferior esquerdo que a gente tem aqui,
no nosso Premiere, essa pasta, ela é replicada na pasta que a gente trouxe lá do nosso projeto. Para a gente expandir e diminuir ela, é essa setinha aqui, ó. Então, quando eu clico, ele expande, e se eu clico de novo, ele diminui, beleza? Dentro da pasta, a gente vai ter todos os arquivos que a gente colocou. E dá para perceber qual que é um arquivo de vídeo, como esse, e qual que é um arquivo de áudio. Ele até fica de uma cor diferente aqui e o ícone diferente para mostrar isso, é uma faixa de áudio. Então vamos lá, vamos começar para explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Eu vou pegar um vídeo qualquer e vou clicar nele e arrastar para nossa área da timeline, que é essa área aqui. Beleza? Quando eu largar, a minha timeline ela já vai aparecer aqui. Essa é a nossa timeline, é onde a gente vai mais trabalhar, tá bom? O vídeo ele veio para cá. A gente consegue ver que é o mesmo nome do vídeo, 4545, beleza? E na hora que ele veio para cá, já apareceu outras coisas aqui em cima, vocês perceberam? Tá aqui o vídeo aqui em cima. Esse cursor aqui, quando a gente leva ele para a direita e para a esquerda, você começa a ver que o vídeo está tocando, certo? Você vai vendo quadro a quadro o que está acontecendo com o vídeo, beleza? Lembrem-se que esse cursor azul aqui, que a gente move, ele é o mesmo que esse que está aqui em cima. Então, se eu mexo aqui em cima, ele mexe lá embaixo também, certo? E depois a gente vai conversar sobre essa área daqui, superior esquerda. Por enquanto, vamos se manter aqui na timeline para as coisas ficarem um pouco mais simples. Lembra que eu falei que o vídeo ele é como se fosse uma fita sequencial de várias imagens? Então, é isso que está acontecendo na nossa timeline. E a gente precisa saber alguns comandos aqui que vai ajudar a nossa vida. O primeiro deles é essa barra aqui embaixo. Quando eu mexo ela, eu levo ela para a direita e para a esquerda, ok? Bem intuitivo isso, né? Só que uma coisa muito importante são essas duas bolinhas que tem aqui. Elas vão definir o zoom que a gente está vendo na nossa timeline. Às vezes a gente precisa mexer no detalhe, conseguir cortar exatamente onde a gente quer. Para isso, a gente tem essa ferramenta de poder dar um zoom. Então, olha só o que acontece. Eu vou colocar o vídeo aqui no meio e quando eu clico aqui na ponta, numa das pontas, numa dessas bolinhas e aproximo, eu estou dando um zoom. Eu estou aproximando o que eu estou vendo da timeline. Então, agora, quando eu mexo aqui, eu tenho um intervalo maior para ver aqui o nosso conteúdo, legal? Agora vamos ver as ferramentas que a gente tem para poder mexer nesse vídeo, beleza? A nossa lista de opções de ferramentas que a gente tem, de ferramentas básicas, ela aparece nessa barra aqui, tá? Nessa barra vertical. A ferramenta mais importante que a gente vai usar aqui é o corte, certo? Que é essa giletezinha que aparece aqui. Se vocês verem, quando a gente clica, o meu mouse mudou para uma gilete, certo? E quando a gente volta para a anterior, que é essa aqui, Selection Tool, ferramenta de seleção, eu volto a ser um mouse, beleza? O meu mouse volta a ser um mouse. E uma coisa que é muito útil da gente saber são os atalhos. No caso do Premiere, se você deixa o mouse em cima, você vê qual que é o atalho referente a isso. No caso da nossa ferramenta de corte, Razor Tool C, como apareceu ali. E a ferramenta de seleção tem lá entre parênteses V. Então, ao clicar nas teclas C e V, eu mudo qual é a ferramenta de seleção que eu estou usando no momento. Por exemplo, se eu apertar o C aqui, olha para o mouse, virou um gilete. E se eu aperto o V de novo, virou o mouse, certo? A ferramenta de seleção. A ferramenta de corte, uma vez que ela está selecionada, e eu virei uma gilete aqui, quando eu passar o mouse em cima, vocês vão ver que, olha, ele já está me dando a opção de cortar. Eu posso cortar no momento que eu quiser. Então, eu posso vir aqui, cortei o vídeo aqui, aqui, aqui e aqui. Então, o meu vídeo que antes era um bloco de vídeo, agora ele virou 5 blocos. E esses 5 blocos, uma vez que eu estou com a ferramenta de seleção, que é esse mouse aqui, eu posso movê-los. Eu movo para a direita, movo para a esquerda, faço o que eu quiser, eu posso até mudar de ordem, olha só. E aí o vídeo vira outra coisa. Legal? Legal.
Então agora eu vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Até voltar no vídeo original que a gente tinha. Ctrl Z é muito importante, gente. É importantíssimo. Bom, a gente tem o vídeo aqui. Vamos supor que eu quero cortar esse vídeo na metade, certo? Então, eu venho aqui, seleciono a minha ferramenta de corte e vou cortar ele, tá? No caso, eu cortei só o vídeo. Eu vou cortar o áudio também, beleza? Cortei o vídeo na metade, só quero a primeira metade desse vídeo. Então, eu venho aqui com a minha ferramenta de seleção, seleciono o áudio e o vídeo, e uma vez eles selecionados, eu posso movimentar eles para a direita, para a esquerda, mas como eu não estou interessado neles, eu vou apagá-lo. Delete, tá? Você seleciona o vídeo, vou dar Ctrl Z aqui, você seleciona o vídeo, ou o áudio, ou ambos. Uma vez eles selecionados, eles ficam aqui com essa cara branquinha, que você pode selecionar e movimentar, e você pode deletá-los. Mas vamos supor que eu apaguei esse vídeo, certo? Eu apaguei essa metade do vídeo, mas na realidade eu queria um trechinho a mais, ó, ela tá passando o batom aqui na boca, e eu queria pegar mais um tempinho dela passando o batom na boca. Esse vídeo, o restante dele, o que a gente apagou, ele ainda tá aqui. E como é que a gente faz para recuperar esse pedaço que foi apagado, né? Uma das maneiras é dar o Ctrl Z, mas outra maneira também é você chegar aqui na ponta do vídeo, ó, e você segura e arrasta ele. E aí ele está recuperando as informações que está dentro desse vídeo que está cortado. Então eu só quero um pouquinho, eu quero até aqui. Legal, o vídeo seguiu um pouquinho mais adiante. Aí se a gente vir aqui, ó, ele continua seguindo. E eu quero ir até o momento onde ela abre a boca de novo. Vamos esticar mais. Abriu a boca. Aqui, é bem aqui. Vê como eu estou mexendo aqui bem no detalhe? É aqui. E vamos supor que eu queira cortar exatamente nesse ponto, certo? Então eu posso vir aqui, seleciono a minha ferramenta de corte, e quando eu estiver chegando com o mouse perto do momento, perto do cursor, se vocês perceberem, aparece essa setinha, essas pequenas setinhas em cima e embaixo. Isso significa que eu vou cortar exatamente onde o meu cursor está. Então eu venho aqui e eu só não preciso estar exatamente em cima, porque eu posso clicar e ele vai cortar exatamente em cima, certo? Essa é uma das maneiras da gente cortar com exatidão. Legal, agora a próxima etapa que a gente tem é exportar esse vídeo. Então, por enquanto, ele é um vídeo que ele está dentro do nosso software de edição. Mas ele precisa virar um arquivo de vídeo, assim como aqueles arquivos que você trouxe para poder fazer a sua edição. Então a gente precisa pegar essa timeline que a gente tem aqui, com essa sequência que corta aqui, acelera ali, dá um zoom ali, e transformar num arquivo de vídeo fechado. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai selecionar a sequência que a gente quer fazer isso. A primeira coisa é que a gente precisa estar na sequência certa. Porque se eu tiver nessa aqui, que é a cópia de segurança que a gente fez lá atrás, aquela que tinha 2 minutos e 20 segundos, e a gente exportar essa, ela vai exportar essa sequência. E não, a gente quer exportar a sequência que a gente editou. Então, com a sequência selecionada, estou aqui na sequência, mexi um pouco no cursor, eu vou em Arquivo, File, e eu venho em Exportar. Exportar mídia. Mas olha aqui, ele está aparecendo esse Ctrl M aqui do lado. Esse é um atalho. E eu gosto de usar atalhos porque acelera a nossa vida, afinal é um atalho. Então, só para mostrar o atalho funcionando também, eu venho aqui na sequência, estou na minha sequência certa. É essa a sequência? Tenho certeza que é. E eu seguro a tecla Ctrl e aperto a tecla M. Nisso vai aparecer a janela de exportação. Essa é a nossa janela para exportar o arquivo. Vamos aprender a mexer nela. Bora lá. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai selecionar é o formato do vídeo. Lembra a codificação que o nosso vídeo de origem tá? Agora a gente vai codificar o nosso vídeo para a saída. Eu aconselho, aqui no formato, selecionar sempre o H264. E olha aqui a opção do H265. O H265 ele vai ocupar menos espaço
no seu pendrive, no seu computador, para você mandar um e-mail, etc. Ou até mandar no WhatsApp também. Mas só que não são todos os computadores, aparelhos, às vezes você pega, coloca num pendrive para colocar na sua televisão, sabe? E não são todos os aparelhos que vão conseguir ler o formato H265. Por compatibilidade, eu aconselho a selecionar o formato H264, porque ele é o formato que hoje em dia é mais abrangente. Quem sabe um dia no futuro o H265 seja o formato padrão. E é o que estão tentando fazer. Mas no momento, por garantia, eu aconselho você deixar no H264, tá? E aqui a próxima coisa que você vai clicar é nesse azul aqui, ó, que tem o nome da nossa sequência, mais o .mp4. Então, eu vou clicar aqui, beleza, e vou selecionar a pasta para onde vai o nosso arquivo. E eu vou selecionar a mesma pasta do nosso projeto. Olha só. E aqui eu vou colocar aqui o nome do nosso arquivo. Exportado versão 1. Beleza? Vamos ver. Clique em salvar. Ok. Aí agora a gente vem aqui nas características do vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente vem aqui é esse aqui da resolução. Que resolução que eu vou querer exportar esse vídeo, certo? Opa, eu mudei aqui, ele mudou o número, virou um número estranho, 28:16, isso é muito esquisito. Se eu quero voltar para o que era o original, eu posso clicar nesse botão aqui, Match Source, porque aí ele vai configurar automaticamente das configurações, das mesmas características que é o vídeo na sua origem, que no caso era 4K. Mas assim, esse vídeo eu vou colocar ele no YouTube, então ele não precisa ser em 4K. Porque as pessoas que vão assistir esse vídeo, elas não têm aparelho que vai assistir esse 4K, não tem nem jeito. Então não tem sentido. No meu caso, tá? Nesse caso, não tem sentido fazer esse vídeo em 4K. Então, para ele ficar um pouco menor, eu vou colocar ele em Full HD. Lembra que Full HD, a quantidade de linhas não era 2160, como tá aqui, era 1080. Então, eu só preciso colocar aqui, ó, 1080. E aí ele já automaticamente se ajusta, ó. A quantidade de colunas ele já se ajustou para 1920. Legal. Tá, as próximas configurações importantes, aqui, quantidade de quadros por segundo. Eu vou mudar para 30, porque 60 não precisa nesse caso. Então, eu vou mudar para 30, para o arquivo ficar um pouco menor. Aqui no Encoding Settings, configurações de codificação, eu vou mudar para Software, porque a maior parte dos computadores só vai ter essa opção de codificação por software. A configuração por hardware, ela só aparece quando você tem uma placa de vídeo compatível, que no meu caso eu tenho uma placa de vídeo compatível com edição de vídeo, mas a maior parte dos computadores não tem. Então, se tiver a opção de codificação por hardware, escolha ela porque ela vai ser mais rápida. Mas eu vou escolher a opção de software para conseguir mostrar para vocês como vai ser o caso da maioria das pessoas. Tá bom. Aí a gente desce aqui, a próxima configuração importante é essa aqui. As configurações de bitrate. O bitrate é a quantidade de dados por segundo que o seu arquivo vai ter disponível. Quanto maior, mais qualidade. Porém, maior vai ficar o tamanho do seu arquivo final. Para uma resolução de Full HD, seguramente você pode colocar uma qualidade de 10 a 15, mais ou menos, que ela vai ser suficiente para você. No caso, as opções que a gente tem aqui é CBR, VBR uma passagem e VBR duas passagens. Assim, CBR, eu não vou entrar muito no detalhe, porque não precisa, só vou explicar mais ou menos qual que é o resultado de cada uma das opções. O CBR é a opção mais rápida, tá? Então ele vai fazer a codificação mais rápida. Se você tiver com pressa, seleciona o CBR. Agora, se você está fazendo o seu arquivo final, seleciona o VBR duas passagens, porque ele vai ter mais qualidade com um tamanho um pouco menor do arquivo, tá? E se você quiser ter um arquivo pequeno, sem tanta qualidade, aí você seleciona só o VBR, beleza? No caso, como esse é o arquivo final que a gente está fazendo, eu vou selecionar o VBR duas passagens. E aqui, nas configurações, eu aconselho vocês a entrarem, se quiserem saber um pouco mais sobre qualidades recomendadas, bitrates recomendados para cada tipo de resolução. E você pode até
renderizar, exportar o arquivo e ver se está do seu agrado, né? Se não tiver com muita boa qualidade, você vai lá e renderiza numa qualidade maior. Mas a princípio, para um vídeo de Full HD, dá para selecionar de 10 a 15, que é o intervalo mínimo e máximo. Então, eu vou deixar aqui 10 e o intervalo máximo eu vou deixar 15. Beleza? Mas olha só, isso vai impactar no tamanho do arquivo. Por exemplo, se eu renderizar esse vídeo com bitrate de 50, por exemplo, que é uma qualidade bem alta, esse número aqui embaixo muda. Ele foi para o tamanho estimado de arquivo para 176 MB, enquanto que quando eu estava em 10, ele estava em 36. Então é aqui que vai afetar diretamente a qualidade. Para Full HD, eu recomendo uma qualidade de 10, para poder assistir no YouTube, ou para fazer o upload no YouTube, ou para poder mandar para alguém. Se esse arquivo estiver muito grande, se você quiser mandar por e-mail, diminui, mas dá uma assistida antes para ver como ficou, se não ficou muito feio o arquivo. Porque quanto menor, ele aumenta a quantidade de macroblocks, que são os blocos de compressão das imagens sequenciais do vídeo. Mas para simplificar tudo, se você tiver em Full HD, selecione uma qualidade de 10 a 15. Se você tiver em 4K, você vai de 25 a 30, tá bom? E aí você vê o resultado e vê se isso está suficiente para você. Bom, como o meu vídeo é em Full HD, eu deixei aqui de 10 a 15, que já é mais do que suficiente. Vou deixar aqui selecionado para usar a qualidade máxima de renderização, porque é o meu arquivo final, e vou mandar exportar. Quando eu mandar exportar, ele vai começar a aparecer essa barra de progresso, que ela tem duas etapas. Então ela vai de 0 a 100%, porque na primeira passagem, e depois ela vai fazer uma segunda passagem pelo vídeo, também de 0 a 100%, para fazer uma passagem de melhor qualidade, porque a gente selecionou duas passagens. Se a gente tivesse selecionado VBR em uma passagem, ele só passaria uma vez, o CBR também. Como a gente prezou pela qualidade do arquivo, então ele faz duas passagens, então ele passa pelo vídeo inteiro duas vezes para aumentar a qualidade do nosso arquivo final. Olha, acabou. Então, quando a gente vem aqui na nossa pasta do projeto, a gente vê que, olha, apareceu um arquivo novo, exportado v1.mp4, que é aquele arquivo que a gente fez. E qual que é o tamanho dele? 35 MB, que é o arquivo é o tamanho que ele estava estimando realmente para ter o nosso arquivo. Então, no caso do Adobe, ele é bem assertivo nas previsões dele. E aí a gente clica duas vezes no vídeo para ver como ficou. Olha, legal, ela vem andando, vem vindo, veio, parou. Perfeito. Maravilha, temos um vídeo. E esse vídeo, quando a gente clica com direito nele e vai aqui no Media Info, nas configurações de visualização dele, a gente vê, olha, o tamanho dele é 35 MB, 34.7, ele tem 28 segundos e 67 milésimos, a qualidade dele média é 10 MB por segundo, legal. A quantidade de quadros por segundo é 30 quadros, 30 FPS, e a resolução dele é 1920 por 1080 Full HD. Bom, bateu todas as informações que a gente precisava. Agora nós chegamos no fim da nossa aula, passamos por todo o fluxo de produção de um vídeo. A gente pegou vários vídeos de origem e uma música também, que estava separada. A gente selecionou os trechos que a gente queria de cada um desses vídeos, cortou eles, selecionou onde ia começar, onde ia acabar, fez ajustes de enquadramento em alguns vídeos, dando zoom e mudando o posicionamento dele e a rotação, e fez ajuste de velocidade. Também a gente colocou fade, efeitos de transição no começo, no final do vídeo, e até experimentou ali no meio de uma cena para ver se dava certo.
Então, com isso, eu espero que você agora tenha aí um guia básico, um passo a passo para você conseguir editar o seu próprio vídeo. Que pode ser qualquer tipo de conteúdo, mas agora você consegue fazer isso tudo que eu fiz com esse vídeo, você consegue fazer com o seu vídeo também. Então eu espero que essas ferramentas que eu te apresentei hoje, elas te sirvam para você conseguir construir um material que seja seu, para você conseguir tirar do papel, tirar do roteiro, tirar do storyboard uma vontade que você tem e fazer um vídeo. Que não é uma coisa complexa, não precisa ser uma coisa complexa. A partir desse software do Adobe que eu mostrei para vocês, que é muito similar a outros softwares, você já tem o básico para você conseguir montar o vídeo que você quiser. E além disso, as ferramentas avançadas, elas estão ali. Você só precisa aprender a usar. Mas para você aprender a usar elas, você precisa começar pelo básico. Então era isso que eu gostaria, de ser o mais didático possível e mostrar um exemplo prático com ideias verdadeiras, com problemas reais de edição, para vocês conseguirem adequar isso ao universo de vocês. Se você tem um storyboard, se você não tem um storyboard, se você só gravou numa tarde e ficou com uma vontade de fazer disso um vídeo editado do seu jeito, eu espero que com essa aula você, a partir de agora, consiga se experimentar e se divertir também. E se você quiser conferir o resultado final, como ficou esse vídeo, você pode conferir aqui no link da descrição abaixo o videoclipe Qual é o Seu Jeito de Ser Mulher, da Stella Damares, que eu editei ele e você pode conferir esse trecho, como ele ficou no final do clipe. É isso, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Espero de verdade que esse conhecimento sirva para você que está assistindo e que gere bons frutos e que faça mais vídeos originais nascendo aí no mundo. Um grande abraço, até mais.